Salmo número 91, do verso 1 ao 7, e depois vamos saltar para o verso 14, lendo até o verso 16. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, nós precisamos encontrar um abrigo seguro, o abrigo do reino de Deus. E esse texto no Salmo 91, na verdade, vem externar uma necessidade que todos nós trazemos na nossa vida. A teologia, ela até hoje não conseguiu chegar a um consenso acerca do autor desse salmo. Alguns dizem que foi Moisés, porque no Salmo 90, que trata do mesmo assunto, a autoria já foi atribuída a Moisés, mas também pode ser que o autor seja Davi. Uma outra corrente teológica atribui a Davi a autoria deste salmo. Mas a verdade é que tanto Moisés quanto Davi, e aí nós poderíamos também pensar, todos nós hoje, enfrentamos necessidades, enfrentamos problemas, passamos por necessidades, algumas no campo espiritual, outras no campo material, outras no campo físico, e todos nós sentimos a falta de um abrigo. E esse abrigo, um lugar seguro, a qual o salmista chamou de esconderijo do Altíssimo, um lugar de descanso, um lugar onde nós podemos sentir segurança. É esse abrigo que nós só podemos encontrar numa pessoa que se chama Deus, através do seu Filho Jesus. Então essa é uma necessidade única que nós encontramos, que nós temos, que nós comungamos aqui. Um abrigo que seja verdadeiro, um abrigo que seja acessível, um abrigo que seja estável e um abrigo que também nos ofereça segurança. O salmista começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio. No verso 4 ele diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Ele diz: a sua verdade é pavês e escudo. Então nós olhamos que uma das características desse abrigo que nós encontramos na pessoa de Deus é a verdade. O salmista diz: a sua verdade é pavês e escudo. Qual a diferença do pavês para o escudo? Pavês é um tipo de escudo, só que a ser usado no momento em que um soldado está somente se defendendo. É um escudo enorme, ele cobre todo o soldado, da cabeça até a planta dos pés. E normalmente era usado numa tática de defesa tão somente. Já o escudo era aquela peça que o soldado carregava no braço, e na outra mão ele tinha uma espada ou tinha uma lança, algum outro tipo de armamento. Então ele atacava e ao mesmo tempo se defendia com esse escudo que ele colocava no braço. Mas quando o autor deste salmo coloca a verdade como sendo o pavês e ao mesmo tempo como sendo o escudo que um soldado vai usar no momento em que está guerreando, nós podemos nos apropriar dessas armas que nós poderíamos dizer espirituais para o dia de hoje, com relação às lutas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Existe um momento de nós nos defendermos
Existe o momento de nós atacarmos, mas em todos esses momentos nós estaremos nos defendendo. E a questão colocada aqui pelo salmista é que Deus é quem nos defende. Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso pavês, e na verdade, o que traduz a ação de Deus sobre a nossa vida, quer seja nos momentos em que nós estamos atacando ou nos defendendo, é justamente o fato de nós podermos caminhar em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, em tudo aquilo que nós falamos, sobre o chão da verdade. Ele diz: a sua verdade é pavês e escudo. A verdade de Deus que se manifesta na nossa vida. Então Deus é um abrigo, mas um abrigo que é verdadeiro e ao mesmo tempo um abrigo que só pode abrigar dentro de si aquilo que traduz a verdade. Nós também sentimos a necessidade de um abrigo que nos ofereça descanso. No início do Salmo ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Somente esse é que pode dizer ao Senhor que Deus é o seu refúgio, o seu baluarte. Então, queridos, por que nós necessitamos de um descanso na nossa vida? A que tipo de descanso o salmista está se referindo? Eu creio que há muitas coisas hoje que têm trazido uma espécie de cansaço a todos nós. Muitas pessoas têm sentido cansaço físico porque têm trabalhado muito, um cansaço mental porque têm trabalhado, no serviço intelectual. Mas às vezes na nossa caminhada, no dia a dia, nós sentimos um outro tipo de cansaço. O cansaço da alma, o cansaço emocional. Aquele que reflete o nosso estado emocional, os nossos sentimentos. E que muitas vezes nos levam a fazer com que nós nos acuemos num canto e às vezes fiquemos tão somente na defensiva. E essa defensiva que muitas vezes nos leva até mesmo a pensar em desistir da nossa caminhada. Não conseguimos enxergar uma luz, não conseguimos enxergar um caminho, não conseguimos nos despertar para esse novo caminhar que em Cristo Jesus nós podemos encontrar. Então, o salmista diz: é necessário descanso, é necessário um abrigo para nós descansarmos. E se nós pensarmos na possibilidade de Moisés ter escrito este texto, ou pensarmos na possibilidade de Davi, nós vamos verificar, irmãos, que tanto um quanto o outro foram homens de Deus, que enfrentaram grandes dificuldades, que tiveram grandes desafios, que receberam missões importantes na sua vida, no que diz respeito a um propósito de Deus, que sentiram necessidade de um lugar, de um abrigo seguro para descansar. Ao mesmo tempo que nós temos que olhar para a nossa vida hoje e enxergarmos que, diante das lutas que nós enfrentamos, e aí cada um de nós tem as suas lutas, as casas são diferentes, os ambientes de trabalho são diferentes e as lutas também são diferentes, mas a origem do poder, a origem da força que vem, que emana dos céus a cada um de nós é única, é o nosso Deus. E quando nós pensamos que necessitamos dessa força que vai lutar por nós, nos oferecendo um descanso, nós precisamos pensar num único detalhe nesse momento. Moisés encontrou descanso no Senhor, Davi encontrou descanso no Senhor, outros homens e mulheres de Deus que a Bíblia traz como exemplo encontraram descanso no Senhor, mas o que nós temos feito tem nos colocado numa situação na qual nós poderemos nos ver descansando no Senhor. As nossas tarefas, aquilo que nós aplicamos, as nossas energias, tem glorificado o nome de Deus, de maneira tal que possa trazer a existência do Senhor, ou do descanso do Senhor para a nossa vida. O que nós temos que refletir, irmãos, acerca da nossa necessidade de encontrar esse abrigo, é justamente o fato de nós estarmos habilitados ou não para estar dentro dele. É por isso que a outra característica de Deus enquanto abrigo que nós vemos nesse salmo retrata
a acessibilidade do Senhor. Nós também necessitamos de um abrigo que seja acessível. Nós temos tido acesso a Deus. Você tem percebido isso na sua caminhada? Você tem estado na presença de Deus? O nosso acesso a Deus se dá pelas nossas orações, isso é fato. E se eu perguntar aqui a cada irmão como tem sido a sua vida de oração, eu tenho certeza que respostas diferentes nós ouviremos. Mas, irmãos, por que Deus está acessível a nós? A questão é se Deus está ouvindo ou não as nossas orações. Muitas vezes nós oramos. Agora pense comigo, analise as horas que você tem falado com Deus, se você tem percebido Deus ouvindo o seu falar. Se você tem tido um feedback, uma resposta do Senhor, não só a nível daquilo que você tem conversado com Deus, mas a nível, acima de tudo, da presença de Deus nos momentos em que você tem dialogado com Ele. Esse acesso que nós temos tido ao nosso Deus só nos é dado através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Então nós temos em Deus um abrigo, que ao mesmo tempo que nos oferece descanso, ao mesmo tempo que é verdadeiro, ele é acessível, mas é acessível somente na pessoa de Cristo Jesus. Então eu preciso olhar para a minha vida e analisá-la segundo os quesitos do Senhor Jesus. Ele colocou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque se não for desta maneira, Jesus não estará agindo na sua vida. E se Jesus não estiver agindo na sua vida, Deus não estará acessível. Esse abrigo que nós temos tido necessidade terá suas portas fechadas. Queridos, uma outra característica desse abrigo é a sua estabilidade. E quando nós pensamos em estabilidade, eu creio que toda relação estável, ou a estabilidade de um relacionamento, ou de todo e qualquer relacionamento, depende pelo menos de dois fatores. O primeiro deles é a estabilidade das partes envolvidas. Então, entre o meu relacionamento, ou o relacionamento que há entre mim e Deus, existe então Deus como uma parte e existe a minha vida como a outra parte. A questão é que Deus é estável. A Bíblia mostra e prova que Deus é imutável. A Bíblia mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os valores do Senhor não mudam. Agora pare e pense sobre a sua vida. Se você analisar os seus valores, você vai perceber que houve mudanças na sua caminhada. Se você avaliar os seus interesses, você vai perceber que houve mudanças. Em algum momento você teve uma mudança para melhor, mas com certeza em alguns momentos da sua vida você percebeu uma oscilação na sua fé, na sua vida espiritual, no seu caráter. E nem sempre as mudanças que aconteceram na sua vida foram mudanças positivas. Então a instabilidade do seu ser, com certeza prejudicou ou está prejudicando o seu relacionamento com Deus. Moisés, quando estava no deserto, caminhando, guiando o seu povo em direção à terra prometida, ele vai ao Monte Sinai receber as tábuas da lei, ele cria o seu momento de intimidade com Deus pela sua estabilidade espiritual, mas quando ele volta, ele tem uma decepção. E decepção essa que o próprio Deus já tinha o alertado quando ele ainda estava no Monte Sinai, acerca da instabilidade emocional e espiritual do seu povo. Por Moisés ter demorado na presença de Deus no monte, e ao mesmo tempo não ter demorado ausente no meio do seu povo, no arraial do povo de Deus, o seu povo então resolve fazer um bezerro de ouro, fazer uma festa e adorar aquele bezerro, ferindo um dos pontos primordiais do nosso relacionamento com o nosso Deus.
E aquele foi um ponto crucial na vida de Moisés. A instabilidade espiritual e emocional na vida do povo de Deus. Queridos, nós temos que olhar para a nossa vida dessa maneira, de uma forma crítica. Eu preciso fazer uma autocrítica na minha vida. Você precisa fazer uma introspecção e ver como tem sido o seu comportamento com Deus. Muitas vezes nós saímos dos cultos com um propósito de fazermos aquilo que ouvimos o Espírito Santo falar conosco. Mas basta acordar na segunda-feira e tudo volta à estaca zero. Parece que a normalidade do dia a dia, que não deveria ser tão normal assim, toma conta do nosso ser, trazendo uma conformação com relação à situação que nós já estávamos antes. Então não produz mudança. Os nossos propósitos com Deus, ou aqueles que fazemos diante de Deus, precisam ser executados. Eu tenho que sair do plano da subjetividade e tenho que entrar no plano da objetividade. Então, com relação a Deus, no meu relacionamento com Ele, eu estou tranquilo com relação à estabilidade do Senhor, mas eu não posso ficar tranquilo porque existe uma instabilidade natural na minha vida, contra a qual eu preciso lutar. Agora, um outro fator é que a estabilidade, ela também acontece na nossa vida por meio de um canal que nós usamos no nosso relacionamento. Então, além das partes envolvidas terem que ser pessoas estáveis para que esse relacionamento seja estável e bem-sucedido, eu preciso avaliar o canal de comunicação entre as partes envolvidas. Porque, apesar de mim, existe também o caminho ou a forma como eu me relaciono com Deus. E aí eu preciso avaliar a minha religião. Eu preciso olhar para dentro do meu ser e ver que eu sou um ser religioso por natureza. Eu preciso avaliar se a maneira como eu estou me relacionando com Deus está produzindo uma religação. Esse é o sentido da palavra religião. A palavra de Deus, quando ela é absorvida por mim, tem produzido uma aproximação e uma religação entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Esse canal precisa ser estável, irmãos. Quantas religiões hoje têm produzido instabilidade a nível emocional e espiritual nas pessoas, mesmo religiosas como são. É por isso que religião não salva ninguém. Uma outra característica desse abrigo que nós encontramos em Deus é o fato dele ser um abrigo seguro. E a segurança, irmãos, ela se traduz por confiança. No verso 1 e 2, logo no início desse Salmo 91, o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse pode dizer ao Senhor: o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. Existe confiança no seu relacionamento com Deus? Porque quando nós confiamos, dependendo em quem nós confiamos e da maneira como nós confiamos, nosso relacionamento, a nossa vida poderá ser bem ou mal sucedida. Se os irmãos olharem para o Salmo 37, esse escrito por Davi com certeza, no verso 4 ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, se eu pergunto para os irmãos têm confiado em Deus? Você tem tido um relacionamento que demonstra confiança no seu Deus? Para que a sua resposta seja completa, você precisa fazer uma outra pergunta a você mesmo. Eu tenho confiado em Deus até que ponto? Porque o fato é, irmãos, que muitas vezes nós confiamos em Deus e confiamos a Deus parcialmente as coisas da nossa vida. Não há como você estar debaixo desse abrigo de forma parcial.
A verdade é que muitas pessoas, talvez todos nós aqui, já conhecemos esse abrigo do Senhor, irmãos. Todos nós já passamos por uma experiência de nos sentirmos abrigados, seguros. Mas uma outra verdade é que talvez muitos de nós aqui estejamos hoje na porta desse abrigo. Um pé do lado de dentro e um pé do lado de fora. Agora, por que a nossa natureza nos leva a agir assim? Por quê? Então você precisa se autoavaliar todo instante, você precisa olhar para a sua vida, você precisa ver se você tem confiado mesmo ou não no Senhor. E todas as vezes que você demonstrar vontade de entregar a sua vida por completo ao Senhor, mas alguma coisa ficar para trás, é nesse ponto que você tem que se apegar. Porque o Espírito Santo está te mostrando, é aí, é nesse ponto, é nessa área da sua vida que você precisa demonstrar confiança. Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você não permitir Deus fazer essas outras coisas, ou seja, que Ele faça aquilo que vem a mais na sua vida, é porque você não tem confiança no Senhor. Então o princípio de todas as coisas é a oração, e eu não posso intervir dentro desse processo, eu tenho que simplesmente orar e demonstrar ao Senhor a minha confiança nele, crendo que o mais Ele vai fazer. O desejo de intervenção por minha parte vai demonstrar falta de confiança do meu espírito e do meu ser. Então, queridos, só Deus pode exercer esse papel, ou o papel desse abrigo, que é verdadeiro, que é acessível, que é estável, que é seguro e que pode permitir na minha vida o descanso necessário para a minha caminhada. Mas há 3 coisas que eu gostaria de rapidamente trazer para os irmãos, como uma informação contida nesse texto. Deus é abrigo que dá livramento, fortalecimento e sustento. Você crê que no abrigo que Deus te oferece existe tudo isso? O salmista vem falar no verso 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que livramento é esse ao qual o salmista se refere, irmãos? Com certeza que laço do passarinheiro não é um armamento bélico que ele enfrentava nas lutas contra outros exércitos. Então aqui, o laço se refere a um laço espiritual, a uma armadilha espiritual, algo que se trava na batalha espiritual. E o livramento ao qual ele se refere é o livramento espiritual que vem de Deus. 2 Timóteo 4,17 é o apóstolo Paulo que está falando sobre isso, orientando o jovem Timóteo. Ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, então fiquei livre da boca do leão. Paulo também está se referindo aqui às forças espirituais do mal, contrárias à pregação da palavra, contrário àquilo que era ministério de Deus para a sua vida. E aí ele conclui dizendo: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Que livramento é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? O mesmo que o salmista se refere quando fala do laço do passarinheiro. A questão é, Deus tem poder e está disponível a nós para nos livrar de toda e qualquer situação. Seja ela uma armadilha ou não, seja ela um laço ou não, seja ela uma má obra ou não. E eu não tenho que estar preocupado com aquilo que fizeram de má obra para a minha vida. Eu não tenho que estar preocupado com o laço do passarinheiro. Eu não tenho que ficar preocupado, irmãos, com a boca do leão, como disse o apóstolo Paulo. Eu tenho que estar preocupado com o meu fortalecimento espiritual, com a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que estar preocupado com a minha comunhão com Ele, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mal sempre vai existir. O que o salmista está dizendo é que o laço do passarinheiro sempre vai estar armado para nos pegar. Agora a questão é, nós temos que estar preparados, nós temos que estar revestidos com o poder de Deus. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
o que eu vejo é que o poder do Senhor sempre esteve disponível aos seus servos. É promessa de Deus nos livrar. É promessa de Deus nos fortalecer e nos sustentar. Mas, irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar no exercício pleno do ministério que Ele nos concedeu. E quando Deus nos concede um ministério, Ele não está olhando uma área específica da nossa vida. Você não foi chamado para ser um ministro de Deus, um servo do Deus Altíssimo, para trabalhar somente numa área, porque tudo que sua vida envolve faz parte do ministério de Deus para você. Então a questão é, você precisa olhar para a sua família como sendo um ministério de Deus. Você precisa olhar para os seus filhos como sendo um ministério de Deus também para você. E assim o seu trabalho, assim a sua vida profissional, assim também a sua vida eclesiástica. O nosso erro enquanto cristãos é acharmos que o que é propósito de Deus para nós, o que é ministério para nós, é simplesmente aquilo que nós fazemos na igreja. Ou simplesmente irmos à igreja e cumprirmos um ritual religioso. Mas não é assim, irmãos. Você é um servo do Senhor, você foi chamado para servi-lo e servi-lo de forma integral. Comece a olhar para o seu trabalho e ver que Deus quer ser glorificado ali. A segunda característica que eu quero trazer para os irmãos acerca desse abrigo. Deus é abrigo que garante a nossa preservação espiritual. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, eu quero ler do verso 8 ao 10. E esse texto vai nos ajudar a entendermos a que se refere essa preservação espiritual que Deus deseja exercer sobre a nossa vida. Quando ele diz livramento, existe aí uma atitude de Deus que pode passar pela sua vida. É uma experiência que você pode passar por ela e nunca mais voltar a passar. Então essa é a experiência do livramento. Mas existe uma outra experiência que é a experiência da preservação. O povo de Deus, quando caminhou no deserto, saindo do Egito eles tiveram um livramento da escravidão. Mas durante os 40 anos do deserto, eles experimentaram a preservação espiritual e material das suas vidas. Isso diz respeito à minha vida, à sua vida hoje. Você pode escolher ficar com os livramentos de Deus, que são esporádicos, temporários na sua vida, ou você pode escolher optar pela preservação espiritual de Deus, que é uma ação constante do Senhor. Mas o apóstolo Pedro vem nos ensinar aquilo que precisa acontecer em nós para que a preservação espiritual de Deus se manifeste. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, diz Pedro, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, vos confirme, vos fortifique e vos estabeleça. Essa é a oração que o apóstolo Pedro faz para a igreja do Senhor Jesus, para que haja preservação espiritual. Mas antes da oração, ele dá uma instrução. Ele diz: sede sóbrios e vigiai. Então aqui há dois quesitos: a sobriedade e a vigilância. A sobriedade, irmãos, é o exercício pleno das nossas faculdades mentais. Eu preciso me relacionar com Deus no campo da razão também, e principalmente no campo da razão. O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional.
É através da nossa mente, através do nosso intelecto que a palavra de Deus vem e produz transformações nas nossas atitudes, no nosso jeito de ver a vida, no nosso jeito de nos relacionar com o Senhor. Então eu preciso estar sóbrio diante daquilo que acontece comigo ou diante daquilo que está para acontecer, mas eu preciso também ser vigilante. Então, Pedro diz: sede sóbrios e vigiai. Por que Pedro fala isso, irmãos? Talvez porque houve um momento na vida de Pedro em que ele ouviu Jesus falar isso com ele 3 vezes. Jesus estava prestes a subir a cruz, em meu favor, em seu favor. E Jesus vai orar e leva Pedro, Tiago e João consigo. E num momento ele diz: pare um pouco por aqui, vocês vão ficar aqui, eu vou mais à frente orar, mas vocês ficam aqui orando por mim. E Jesus ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Jesus começa a exercer o seu direito de escolha entre o negar-se a si mesmo e o fazer a sua própria vontade. Negar-se a si mesmo era o que significava fazer a vontade de Deus. Ele diz: Pai, se for possível, a minha vontade é que eu não suba a cruz pelas pessoas que não merecem. Mas acima de tudo, ou seja, antes da minha vontade, eu quero que seja feita a tua vontade. Jesus precisava de oração, ele estava orando. Os seus discípulos precisavam estar orando também. Mas quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Então ele diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Perceba, irmãos, nós precisamos orar, mas precisamos também estar vigilantes. E Jesus faz isso 3 vezes, ele volta para orar, e quando ele volta novamente à presença dos seus discípulos, ele os encontra dormindo. Então, por 3 vezes ele diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A tentação, ela é de origem e natureza espiritual. O que nós estamos falando é que nós podemos, nesse abrigo de Deus, encontrarmos a preservação espiritual da nossa vida. Eu posso ser fortalecido pelo Espírito Santo, eu posso receber livramento da parte de Deus, o sustento da parte de Deus, mas eu preciso me colocar numa situação de quem está constantemente em comunhão com o Senhor e tendo a sua vida preservada por Deus. Eu preciso ser sóbrio. Eu preciso ser vigilante. Nós sabemos aquilo que é revelado a nós, queridos, e aqui o apóstolo Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Quem é alvo do diabo? Eu, você, sua família. Mas, irmãos, a vigilância, a oração, a sobriedade na nossa vida vai estabelecer um muro de proteção espiritual ao nosso redor, contra o qual o inimigo não terá poder. Amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é um abrigo em quem eu encontro preservação espiritual. E aí entram outros 2 fatores, que na verdade vêm para nos auxiliar nos momentos de aflições, porque quando nós estamos passando por aflições é quando nós estamos mais sensíveis, mais vulneráveis. E as aflições muitas vezes requerem de nós decisões importantes. E momento de tensão não é momento de tomar decisão, a menos que seja extremamente necessário. O momento da cruz para Jesus era um momento de tomar uma decisão, mas era também um momento de muita tensão.
Ele não podia adiar, então o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus, ele foi se fortalecer na presença de Deus, ele foi estabelecer esse muro de proteção espiritual sobre a sua vida. Nós precisamos fazer isso hoje, irmãos. Existem momentos de tensões que nós passamos, são pressões que muitas vezes se traduzem por opressão espiritual e que, se nós não estivermos preparados, fortalecidos na presença do Senhor, em constante vigilância e oração, nós não vamos vencer. Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, pois, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, para enfrentar essas aflições, Pedro está dizendo que eu preciso ter firmeza na fé. E a firmeza na fé traz para mim uma resiliência, não só espiritual, como psicológica. Eu me torno uma pessoa mais preparada para resistir e para sobreviver diante dos ataques que virão. Em Cristo Jesus eu encontro tudo isso. E por último, irmãos, Jesus é Deus, quem nos dá essa segurança de forma integral, que só o abrigo espiritual pode nos oferecer. E quando nós falamos de segurança integral, nós estamos pensando naquela segurança contra os outros, que é uma segurança exterior, mas nós precisamos pensar também, refletirmos sobre uma segurança contra o nosso próprio eu, que é uma segurança interior. No final desse Salmo 91, verso 14, o salmista diz: porque a mim se apegou com amor. Ele está aqui, na verdade, falando de forma profética aquilo que em seu relacionamento ele ouviu Deus falar com ele. Porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. É palavra de Deus ao coração do salmista, nos momentos em que ele se sentia aflito, inseguro, impotente, carente de um abrigo. Então ele vê agora o retorno de tudo aquilo que ele fez e desenvolveu em seu relacionamento com Deus. Ele se apegou ao Senhor com amor e por amor. E por isso ele sente a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, a promessa de livramento. Deus fala através do salmista: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Que coisa linda, irmãos. Deus nos visita nas nossas angústias, Deus nos livra das nossas aflições, mas essa visitação acontece fundamentada nos alicerces do amor. A pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento é: você sente que existe amor entre o seu relacionamento com Deus? No seu relacionamento com Deus? Aquilo que você tem feito para Deus tem refletido amor no seu coração? Porque da parte de Deus para com você, com certeza existe amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas a questão, irmãos, é que muitas vezes nós queremos nos relacionar com o Senhor de uma maneira fria, frívola, e estabelecermos limites para os quais a existência do amor não acontecerá. O amor não impõe limites. Deus foi capaz de dar o seu único filho pelo amor que ele teve por toda a humanidade, por mim e por você. João 3,16 diz: foi porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou sem limites, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se traduziu por uma atitude. E eu queria concluir essa palavra perguntando a você: qual tem sido a tua atitude ou as tuas atitudes que tem demonstrado o teu amor
para com o seu Deus. Buscar o abrigo no Senhor, irmãos, não é difícil. Permanecer nesse abrigo exige um pouco mais. Mas sustentar o relacionamento com o Senhor exige amor. E se não for assim, você não vai ver e nem vai desfrutar das bênçãos do abrigo de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos que nós estejamos passando, o caminho nós já conhecemos para chegarmos a este abrigo que Deus nos oferece. A porta ainda está aberta para nós entrarmos, mas nós precisamos estar dispostos a fazermos aquilo que Deus determina que seja feito para que nós permaneçamos lá. Eu quero e preciso permanecer no abrigo do Senhor. Você está disposto a fazer isso? Deus é amor, e a maneira como Ele mede o nosso amor por Ele é através da nossa obediência aos seus mandamentos. Que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, irmãos. Que nós tenhamos a força necessária, não só para vencer as nossas tribulações e aflições, mas antes e acima de tudo, a força necessária para permanecer na presença de Deus, desfrutando do abrigo do Senhor.